Olá, pessoal! Mais uma live aqui com vocês. Até que eu tô voltando, né? Esse mês é a terceira. Não, março, a terceira. Fevereiro eu fiz duas. E hoje, homenageando o Dia das Mulheres. Ei, Cláudia já chegou. Pode solicitar o convite. Gosto muito de ficar fazendo blá 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 antes, não. Já gosto logo de ir conversando. Tem gente chegando, bem-vindos. O tema hoje é bom. Com uma mulher da... Manda seu convite, Cláudia. Isso. MC Leozinho, querido. Ei, Oi, lindão. linda! Tudo bem? Eu tô bem, Paty, graças a Deus. Tá na Em correria hoje, paz. né? Hã? Tá na correria hoje. Ai, gente, espera aí que eu sou fã. MC Leozinho, querido, tá aqui me mandando beijo. Eu gosto de funk, gente, porque faz parte. Oh, Aqui, tá boa? Tudo bem? eu tô bem, lindona. E você? Tudo ótimo, sempre uma alegria falar com você. A Cláudia é quem cuida das minhas madeixas, corte e cor. Com- E sempre quando eu vou lá fazer o corte com ela, dura 8 horas, que a gente fica no blá blá blá. A gente tem uma sinergia, a gente se respeita, se admira. E é por isso que eu fiz esse convite para ela. Não estava programado, e ontem ela fez uma live maravilhosa que me tocou. Eu quis tocar vocês também, que eu acho que é uma oportunidade, né? Aí acordei com 50, ela também, cuida das madeixas dela também. Tá todo mundo chegando, bem-vindos. Cláudia, Oi, então linda! eu te apresentei rapidamente. Você quer que eu continue te apresentando ou você? Pode, Sobre o seu pode trabalho. continuar. Você que é a dona da sala, Então meu vamos amor. lá. Cláudia tem um salão incrível no Buritis, Cláudia Guimarães Beauty, um salão enorme, com profissionais competentes, treinados por ela. Essa lioa fica à frente de tudo. Ao mesmo tempo que ela tá lá, ela também não tá. Ela tá na recepção, ela tá no café, ela tá dando aquela risadona, ela faz as fotos, ela faz visagismo. É uma visagista incrível, muita gente daqui tem ido fazer a consulta com ela e ela entende a alma da mulher, ela entende a alma dos homens também, que tem homem também fazendo visagismo, e eu achei incrível. Visagismo é você entender sua personalidade e traduzir no seu visual. Então ela mexe na barba do cara, no corte, muito legal o que ela faz. E, além de tudo, é uma mulher fantástica, uma mulher maravilhosa, que tem 4 filhos, é um marido muito legal que eu tenho o prazer de conhecer. E ela faz uma coisa que, além de tudo que ela já faz, ela faz uma live toda segunda-feira, 6h01 ou 6h06? 6h01 da manhã? É, 6 e seis 1. horas da manhã. 6h01 da manhã. E eu adoro, sabe por quê? Porque a gente já começa a semana, o dia conectada em energia maravilhosa, que é o que essa mulher passa. E ontem eu fui abençoada pela live dela e, como eu disse, quis dividir aqui com vocês. É Ai, isso? eu fiquei tão feliz. Pois é. Então a gente correu para ajeitar os horários dela, ocupadíssima, e foi de última hora, então ela está aqui para dividir com a gente. Obrigada, viu? Por tudo sempre. Obrigada pelo convite, amada. Eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Você sabe que eu fiquei muito feliz que eu disse isso para você. E foi uma correria. Eu tô de uniforme de trabalho, troquei de roupa aqui, ó, preparei aquela É, manha do cabelo de tratamento que a gente prende assim para ficar chique. Falei, tá deixa eu me chiquérrima. arrumar para encontrar com a É Paty. isso, é isso. Cláudia, hoje é o Dia da Mulher. E eu tenho horas que eu gosto dele, tem horas que não, tem horas que eu acho ele clichê. Então eu vou falar um pouquinho da história dele, que foi em 1908, 15 mil mulheres se uniram em Nova York para falar de salários de jornada e tal. Em 1910, Clara Zetkin propôs o dia e desde então ele existe, comemorado nos países.
Vou dar primeiro a minha opinião pessoal, depois você fala da sua. Eu não gosto daquele negócio de ganhar rosa e pronto, não. Agora, uma coisa igual que a gente está fazendo hoje, falar com mulheres, motivar mulheres, falar da sua história, ou tentar mudar mulheres, tentar mudar uma vida de alguém, tentar ajudar, isso eu gosto. E você, sobre o Dia das Mulheres? O que você Então, pensa? Paty, eu realmente eu considero as datas comemorativas, mas a rotina para mim elas fazem sentido, sabe? O dia a dia. Uhum. Então, eu acho que datas comemorativas, ok, foi uma conquista, eu sou muito grata. Tá legal a internet aqui, porque por um tempo você tá ficando meio que parada, assim, tá legal a Para mim, internet você aí? tá super ok. Tá bom aí, gente? Todo mundo? Por mim, tá tudo ok. Sua voz, sua imagem, tá tudo certíssimo. Então, eu gosto do sentido das coisas. Confesso para você que eu tenho um pouco de preguicinha do tanto de figurinha que enche o WhatsApp, a caixa, eu acho que dá uma bagunça. A gente Uhum. recebe as mensagens ali e imediatamente amanhã tá uma mulher falando da outra eu acho que falta um pouco de consciência do respeito mesmo, da essencialidade, mas assim também como outras datas, né? Sim, E é o que eu sim, acho. sim. E você sempre, na sua live, Cláudia, tem uma coisa, eu acho que você fala muito para as mulheres. É uma live, eu sinto, assim, eu sei que tem homens, é igual o meu público também, 75% mulheres, mas tem homens que são respeitados e bem-vindos. Mas eu sinto uma fala muito poderosa na sua live, de mulher para mulher. E você pega trechos da Bíblia sobre mulheres que eu acho Sim. incríveis, que são lições, né? A Bíblia é um dos livros mais antigos do mundo e, assim, com uma mensagem que ainda é tão atual. O que te inspira quando você escolhe o que você vai falar, a mulher que você vai falar e para qual mulher que você vai falar? Então, Paty, eu acho a mulher, eu trabalho com mulheres, né? Eu atendo mulheres há muito tempo. Eu tenho 3 irmãs, né? Minha mãe, então a nossa casa de 4 mulheres. Uhum, Eu acho que a mulher é um ser extraordinário. Eu acho que a mulher, ela é incrível, certo? Mas ela é incrível, todas são, quando ela entende a força que ela tem, uhum, sabe? Quando ela sim, usa de uma sabedoria para ser quem ela é. uhum, E é uma coisa que de dentro da alma, sabe? Do ser, é existencial. uhum, Não simplesmente ser, né? A minha mãe está aqui na live, minha mãe é uma pessoa incrível. Mas não é ser simplesmente a continuação da minha mãe, uhum, entende? É buscar a minha profundidade de ser. Tipo aquela pergunta mais, a pergunta mais comentada no mundo todo, né? Quem sou eu? Para onde vou? uhum. Para onde? De onde vim? Então, quando eu falo E a você mulher sempre com todas. soube quem você era? Você sempre soube ou tem algum Sempre. momento que virou a ficha? Teve algum momento que você viu esse poder de ser mulher ou desde sempre? Conte sua história um pouco. Eu acho que desde que eu nasci, eu tive o entendimento do poder, sabe? Uhum, De ser quem eu era. Eu uhum, descobri em mim, ainda criança, que a alegria era a minha maior característica. Isso é sem eu ter consciência. Eu sim. descobri que com alegria eu poderia brincar muito mais, eu poderia fazer tudo ser muito mais divertido, entende? Eu Uhum, gostava do semblante alegre, eu gostava da postura alegre, uhum, entende? A alegria, ela já acionava gatilhos em mim de vida. Isso sim. criança eu Desde percebi. sempre. Desde sempre. Eu Tem uma pessoa percebia. aqui que deve ser uma E cliente sua que está falando que você Cláudia empodera as mulheres com luz, amor e ressignifica a vida delas. Gabriela Lapoube. Outro dia, uma senhorinha me seguiu a na rua para Gabi dizer que meu cabelo André. era lindo, que ficou 10 minutos andando atrás de mim.
Eu acho que você dá essa, através da sua profissão, aí empoderar é ressignificar, é fazer com que cada uma, à sua maneira, se reconheça. Então, você está falando que você sempre teve essa alegria. Eu acho que muita gente vai ao seu salão atrás do seu profissionalismo e do seu talento e do seu trabalho, mas eu acho que muita gente também vai atrás da sua alegria. O que você acha disso? Eu tenho certeza absoluta. E isso é muito Sim. importante a gente reconhecer de cada uma a nossa capacidade, o nosso dom. Você pode, por Uhum. exemplo, fazer o que for. A Gabi que fez esse comentário, ela é advogada, advogada de famílias, sabe? Ela Sei. pode resolver qualquer questão que ela tiver que resolver, Gabi, e trazer para essa pessoa que é o seu cliente o sentido. Eu acredito Uhum. muito nisso, Paty. A gente, Sim. a gente tem o poder de dividir quem a gente é. E eu não Uhum. falo de uma alegria de sorriso, não é aquela, não é fantasioso, sabe? Aí, minha mãe, não é fantasioso, é um negócio aqui de dentro. Você divide o que você tem, Aham. sabe? Eu acho que é E tem um uma coisa também que entendimento. você fala na live que é muito bonita, que tem a ver com isso que você acabou de dizer. Você divide o que você tem. Você fala muito na live que se aquilo te toca, como me tocou ontem, que você não guarde para você. Porque quando você está dividindo, você não está perdendo, você está multiplicando e ganhando. Você sempre fala Claro, isso na live. sim. Sim, sim. Por que que eu falo E. isso? Ah, pode falar. A Paty, é muito do. A mulher, quando ela entende a essência dela, quando ela entende Ah, esse negócio aqui de dentro, sabe? De onde que ela uhum, veio, quando ela entende, ela começa a ter atitudes a partir desse entendimento. aham. Concorda comigo? Sim, claro, Atitudes a claro. partir. Então, se aquilo fez bem para ela, ela quer mais é dividir o que fez bem. E divisão é divisão. Divisão, você não está diminuindo nada. Divisão vira multiplicação. Sim, Né? Você sim. passa a olhar tudo com outros olhos. Então, E quando se eu você falo para dividir, consegue, muita gente aqui ainda falando, a Cláudia ressignificou a minha vida, tudo mudou depois que eu conheci, a gente sai de lá tocada. Então a gente está vendo aqui que o seu trabalho é muito maior do que o seu trabalho, do que as tesouras e as tintas. Então, você usa o seu ofício para mudar a vida das mulheres. para E é disso que mostrar quem eu sou. mudar quem você é, para Não, mudar quem você. Paty, cabeleireira, quando eu estou cabeleireira, você concorda? Sim. Quando eu estou cabeleireira, Uhum. eu sou a Cláudia. Quando eu estou mãe, eu sou a Cláudia. Uhum. É o É ser sempre você nos mil papéis. no papel. Sim, sim, Então, a minha sim, tesoura é um meio de, de eu ter chegado até você. A minha tesoura é um meio de eu chegar a cada cliente. É um sim, meio. Se não fosse esse sim. meio, poderia ser as joias, poderia ser um pão de queijo que eu vendesse, poderia ser as clientes que eu tenho que defender, como a Gabi, poderia ser as Uhum. costuras, a minha mãe era costureira, as roupas que ela fazia. Você Sim, concorda? Mas a gente está falando sim. do ser. É esse o negócio. E a gente está falando, então, do poder de ser mulher. Nós estamos falando do poder de ser mulher no seu ofício. E eu queria falar sobre isso, que hoje em dia a maioria das mulheres trabalha, e quem não trabalha também tem o mesmo poder de exercer esse poder em casa, na família. Então, fala um pouco disso, Cláudia, que você fala muito bem sobre esse poder da mulher e qual que é o principal papel, o que que a gente não pode perder e abrir mão, o que que a gente não pode passar a bola para outro fazer para você, o que que vem número um que Tá? você tava, que você entende, que você passa isso para as mulheres também. Tá. Eu acredito assim, amada, nós somos diferentes, ok? Tem aquela mulher que ela é mais doce, que ela é meiga, que ela fala baixinho, né? Uhum. Que ela não Sim. grita.
ok. Tem aquela mulher como Cláudia, que é uma leoa, fala com tranquilidade, mas uma hora vai rugir. Sim, É sim, doce também, é salgada, né? sim. Tem aquela mulher mais metódica, ok. Não deixa de ser mulher. Agora, Uhum. o que eu acredito, amada, piamente? Lá na nossa essência, do nosso ser, o nosso poder, é nosso o cuidado, é nosso zelo, é nosso detalhe, é da gente programações, é Sim. da gente ensinar o homem a amar, é É, da você gente falou isso, eu ensinar, achei quando eu lindo. falo homem, a Ensinar mulher a amar. também, não Uhum. é? É da gente, é Sim. automático. Isso é fácil para a Uhum. gente como ser. Pode se Uhum. tornar difícil para aquela pessoa que ao longo da vida ela não recebeu nada disso. E ela teve que vestir uma armadura que nem ela mesma se dá conta, mas naturalmente está dentro dela, no ser dela, esses atributos que o próprio Criador fez. Uhum. Eu falo disso. Você sempre fala, então, que a mulher tem esse poder de ensinar a amar. Essa Tem, tarefa, né? Que essa tarefa de ensinar os filhos, o homem, o companheiro, as pessoas ao redor, de ensinar a amar. Você acha sim. que hoje em dia os clichês, os modismos, o mundo que estamos vivendo, com as frases feitas, você acha que isso está ficando fora de moda? As pessoas estão achando que isso é, né? Ai, que besteira é isso? Você acha que as mães estão passando isso para as filhas? Será que isso está legal agora de ser? Ou está uma coisa meio que fora de moda? Falar sobre isso e levar esse assunto adiante. Pois é, Paty. Eu acho que quando a gente tem convicção de quem, sabe, do ser, voltando a falar do ser, o ser, ele nunca que tá na moda sai de moda, ou é retrô, ou é futurista. O ser é Uhum, ser, uhum, sabe? O que sim, que a gente tem, o que que eu acredito que a gente tem que fazer é renovar a nossa mente na fonte, renovar a nossa mente no Criador, para que o que está na moda não nos atingir. Porque o que está na moda, ano que vem, daqui 5 anos, já não está mais, sim, sabe? sim, sim, Então, eu acho que o que está na moda, na questão de comportamento, dilacera o ser humano, sabe? sim, É o que eu sim. acho, sequela o ser humano. Separa ele do que ele veio para ser. Aham. Ontem na live você tocou um pouco no assunto até polêmico, que fala um pouco do feminismo e sobre o feminino. Eu estou falando assim um pouco dessas frases, dessa postura, é, dessa coisa que estamos vivendo, que tudo tem uma forma, estão nos cobrando uma forma de agir, comportar. Eu não estou falando nos, não é a mim, tá? Não estou sentindo isso, não. Mas, assim, há um movimento, parece que de acabar com esse feminino, de acabar com esse poder especial da mulher de fazer amar. E parece que há uma movimentação que tem que trabalhar, que ser igual ao homem. Você podia falar um pouco sobre isso? Até se você tiver até a Bíblia para citar, você pode ficar à vontade. O que que você tem a dizer sobre o feminino e esse feminismo que estamos aí exacerbado, né? Vivendo. Eu nem sei se às vezes é o conceito mesmo, ou se é uma coisa que tem que falar sobre. Sim. Ô, Paty, então, ontem na live eu comentei e quero deixar aqui para vocês claro que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E Aham. eu confio plenamente em cada palavra. Ela é a minha bússola, ela é a luz para o meu caminho, ok? Uhum. Então, Sim. eu acredito piamente na palavra de Deus. E a Uhum. Bíblia também ela fala que é para a gente renovar nossa mente na palavra de Deus, na fonte, para a gente não conformar com o mundo. Agora, para começar, hoje a gente é até desafiado, né? Você é de qual grupo? O grupo das feministas ou o grupo tal? Não sou de grupo nenhum, para começar, sabe, amiga?
Sim. Não sou de grupo nenhum. Eu Uhum. estou de acordo com a palavra de Deus, o que a palavra diz para mim ser, Uhum. quem eu sou. Então, lá na live eu estava conversando que no início, quando Deus criou os céus, já posso entrar? Quando Deus criou o céu, a terra, a lua, as estrelas, né? No início, primeiro, ele criou a luz. Era tudo escuro. E ele disse, haja luz. E houve luz. E aí ele disse, agora eu vou separar a luz das trevas. A luz ele chamou de dia, as trevas ele chamou de noite. Né? Aí Uhum. depois ele foi e criou o sol e as estrelas. O sol para iluminar o dia, a lua à noite. Olha como que ele é organizado, cada um no seu quadrado. Né? Foi preparando Sim, tudo, né, amiga? Depois ele sim. separou as águas, e aí chamou aquilo de mar, separou o mar da terra, o firmamento, e ele ia criando, ele olhava e falava assim, tudo ele falava, o poder da palavra. Haja luz, pá, houve luz, tudo falando, né? E aí ele ia fazendo cada criação em cada dia, e ele, ao final ele falava, muito bom. Ele gostava do que ele fazia. Eu Ele via acredito que era que bom. era bom, né? Ele fala, muito bom. Eu até fiz a comparação, né? Você, por exemplo, Paty, quando você está organizando a sua mesa posta, que você vai lá e colhe uma planta no jardim e pensa e tal, e aí você coloca e fala assim, ah, ficou bom, né? Sim, Gostei, ok? sim. E aí, no sexto dia, depois dele ter criado tudo de forma organizada, criou as plantas, criou os animais, e tudo ele falava, isso é bom. Tô gostando disso, ele devia dar um sorriso, né? E detalhista do jeito que ele é, né, Paty? Deus extremamente detalhista. Você olha uma flor, amada, uma flor laranja. Ela não é uma corzinha só, ela tem uns detalhes, né, Paty? Sim, Detalhes de textura, gata. De textura. sim, Você olha, sim. nenhuma é igual à outra. Olha que Deus Uhum. detalhista, ok? Ele Sim. criou tudo no poder da palavra. No sexto dia, ele foi e criou o homem. Quando eu falo homem nesse momento, é no sentido de humanidade, né? Mas a gente Sim, sabe sim. que pela palavra criou o homem, Adão. Ele criou o homem, só que antes dele criar o homem, ele fez uma reunião com ele mesmo, né? Ele disse assim: façamos o homem, façamos. Ele estava falando com quem? Com ele mesmo, porque ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Vocês já ouviram falar da Trindade? É o próprio Deus, se resume nele. Façamos. Ele foi fazer uma reunião, ele chamou o conselho, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele não disse haja. Aí ele foi lá, Paty, na terra, fez um bonequinho. Adão veio da terra. Eu sempre brinco, né? O povo inteligente demais fala que o homem veio do macaco. Eu acredito na palavra de Deus. Eu acredito na evolução. Qual evolução? Né? É uma pergunta boa. Sim. Cláudia, você que acredita na teoria da evolução? Qual a evolução? Ah, a gente veio do macaco. Ok, eu não vim do macaco. Não vim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Se você quiser acreditar que você veio do macaco, amada, tudo bem, tá? Então, a imagem e semelhança de Deus. Ele foi lá na terra, fez o barro. Está na Bíblia. E aí, depois de ter feito com a própria mão, Paty, ele foi lá e soprou com o fôlego dele. Soprou para que o homem ganhasse vida. E assim foi o primeiro nome. Adão significa terra vermelha, um trem assim, olha para você ter uma ideia. Ah, Foi assim que surgiu o primeiro homem. E aí a hora que ele olhou aquela obra, sabe, que ele mesmo botou a mão, ele viu que era muito bom. Viu que era muito bom. sim. Ele não simplesmente falou é bom, ele viu que era muito bom. E deu a Uhum. esse homem a capacidade de raciocinar, de conversar, de pensar. Deu a esse homem a capacidade de ser justo, de buscar a santidade, de buscar conhecimento. Deu a esse homem trabalho, porque ele teve trabalho, né, amiga? Foi botar nome
nos Aham. animais, foi botar nome nas plantas, porque Deus falou, agora você tem a capacidade de governar. Então dá nome a tudo isso que eu acabei de criar. Né? Até porque mente vazia é a oficina do diabo. Verdade. E É disso. aí, então, recebemos dele o dom da vida, O né? dom da vida. E você tem uma mensagem muito bonita também nas suas lives, quando você fala para as mulheres. Então, todos recebemos esse dom. E às vezes, por uma inoperância, ou por uma incapacidade momentânea, ou por uma falta de propósito, ou falta de objetivo, falta de, eu não sei, de saúde ou de fé, eu não sei. A pessoa entra numa depressão, entra numa ciranda, e parte para os tratamentos e medicamentos necessários mesmo, como você mesmo sempre diz, e esquece de ir lá buscar o poder e que nós mulheres, voltando para nós, que mensagem que você deixa para uma mulher, você sempre fala isso muito, para uma mulher que está no fundo do poço, que está com o filho na droga, que o marido está com a amante, que o marido está desempregado ou ela, que mensagem que você tem de força, de fé, de poder da mulher para sair desse fundo do poço, para dar essa virada? Olha, amada, uma coisa é clara. O Senhor renova as nossas forças, primeiramente. Né? Como seres humanos, a gente entra em depressão, a gente fica mal, a gente tem perdas, a gente passa por várias situações, ok? Uhum. Mas existe um sobrenatural. Aquele que me deu o fôlego de vida, aquele que te deu o fôlego de vida, Uhum. acredite, aquele que te deu o fôlego de vida, ele conhece você, ele conhece quando você foi fecundada, ele conhece antes de tudo. Ele conhece quando os seus pais pensaram em se encontrar e ter um encontro. Não importa, eu quero dizer que, para começar, você não é um erro, você é um acerto, porque quando, de onde você veio, ele falou assim, é muito bom. A Paty é muito boa, a Cláudia é muito boa, quem tá aqui na live? A Ana, a Valéria, a Cássia, elas são muito boas. Tá pronta, vocês estão prontas, eu tô pronta, a Paty tá pronta. Uhum. Quando ele nos fez, era muito bom. Cada bebezinho que tá ali na barriga da mamãe é muito bom. A gente veio do amor. Deus é amor. Essa que é a essência. E onde que quebra? Paty, eu acredito que quebra quando começa a sair dessa linha do amor. Existe uma linha tênue, né? Tênue, né? Amor e ódio. Uhum. Então vamos lá. Nas coisas que a gente escutou, às vezes lá na barriga da mamãe, e absorveu, nas coisas que a gente escutou quando cresceu e nos sentimos Uhum. incapazes diante de alguma situação, Uhum. nas coisas que a gente faz que nos separa de Deus. Então, Uhum. quando a gente, eu sempre falo que os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. Uhum. Então, e ele nos ama incondicionalmente. Se às vezes, em alguma situação, né, nós nos sentimos rejeitados pelos nossos pais, o amor de Deus não é como um amor humano. Ele é Uhum. incondicional. E Uhum. você saiu dele. Ah, mas eu tenho uma genética que, exemplo, tá? Eu tenho uma genética pervertida, isso, querida, querido, isso pode mudar a partir do momento que você reconhece que você, de onde você veio, sabe? E quando você reconhece de onde você veio, Paty, tem um posicionamento. Então a Uhum. gente sai de uma linha e vai para a linha realmente do amor, da pureza. E usa a nossa vida para glorificar o nome de Deus. Que nós fomos criados para glorificar o nome de Deus. Uhum. Sim. Não foi em vão. Cláudia, quem tem uma história, é outra coisa que você sempre fala também para as mulheres, que eu acho super bonito. Quem tem uma história de que se envergonha, quem tem uma história passada que não, ou que já virou a chave, ou que não virou ainda, porque não conseguiu, porque está preso lá. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu acho que o que você fala tem muito poder. Então, vamos lá. Vamos falar do amor?
ok? De repente, você pode olhar para trás e sentir vergonha de si, sentir vergonha de onde você veio, né? Quando eu falo de onde você veio, é, desse plano, da família, né? Tem gente que tem. Ou de repente você faz coisas ou fez coisas que você tem vergonha de falar e sente-se acusado por isso. Uhum. A Bíblia fala que o acusador é o inimigo das nossas almas, Paty. Ele é acusador. Ele quer nos manter fora do amor. E quando Jesus ele deu o único filho, quando Deus deu o único filho dele para morrer numa cruz, foi para perdoar os nossos pecados. Uhum. Então, se é algo que Então a própria você pessoa não está se perdoando e se permitindo. não está se perdoando, olha, eu acredito piamente que Deus ele transforma, sabe, transforma. Olha, você que, exemplo, tá? Ah, o ladrão, teve um ladrão do lado dele lá na cruz que ele perdoou e foi pro céu. O outro não quis nada. Então, as coisas acontecem na vida, ao longo da vida, tentando nos tirar deste amor, tentando nos tirar dessa esperança, tentando nos tirar de perto do Pai. Mas, no fundo, a alma grita para o Pai. A alma grita, sabe? Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, nossa, fulana tem tudo. E ela tem esse olhar, assim, às vezes tristonho, por quê? O que está faltando? Será que não está faltando o Pai? Sabe? Será que não está faltando você reconhecer a filha que você é do Pai? E se sentir querida, amada, né? É por aí, Sim, amada, que eu acredito e eu vivo. sim. Cláudia, outra coisa que você falou muito bonito, que me tocou muito ontem. Você usa uma palavra de forma muito forte, que outro dia você usou para mim. Eu achei super engraçado. Depois, no dia da live, eu entendi. Outro dia eu estava lá no Sambão de Santa Teresa, no carnaval, que eu fui atrás lá de uma musiquinha. Então, eu estava num bar fechado e tal, do jeito que pode ser. Eu estava lá, você mandou para mim um direct. Amada, isso é governo. Eu achei incrível. Eu falei, governo. Mas eu gostei. Aí eu falei, gente, essa Cláudia é uma maluca, uma louca. Aí ontem você na live falou disso, que as mulheres tomassem suas vidas como governo, que tomassem o governo das suas vidas, da sua família. Eu queria que você falasse sobre isso, que é uma palavra muito poderosa. E eu Sim, entendi ela. Primeiro eu achei engraçado que você pegou uma situação corriqueira e falou, amada, você é governo. Ou você tem governo, não sei como é que você falou. E ontem você explicou de uma maneira maravilhosa. Eu queria que você falasse desse governo que a mulher tem que ter, ou tem e usa, ou tem e não usa, ou ainda não tem, porque não sabe usar. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu achei muito importante e relevante. sim, amada, olha só, todas nós temos um governo, às vezes inconscientemente, né? Tem o governo, por exemplo, tem mulher que chantageia o marido, chora, isso é uma forma de governar, concorda? Só que não tem problema chorar, não. Mas chantagem, certas coisas aí, tá trazendo para o lado prejudicial. Ah, Mas é uma forma de governar, ok? entendi. Tá? Então, quando a gente entra na essência, todo o nosso governo será por sabedoria, será de mudar uma atmosfera, será de tomar uma liderança. E aí, quando eu disse para você, e que eu acho muito legal, Paty, que você transforma um limão numa limonada, entendeu? Você falou que estava você sempre gostou do carnaval, sempre gostou ali do ambiente, né? E aí você procura os lugares que são adequados para você e a sua família. E aí você foi procurar vários lugares. Estava fechado, fechado. E você foi parar lá no Santa Teresa. Eu comecei a rir. Você foi parar lá no Santa Teresa, num lugar fechado, né? Um Sim, ambiente familiar. sim. Como que ela lidera uma situação? Podia ficar em casa reclamando, não sei o quê, ou não animar as filhas dela. Ela juntou, achou um lugar adequado e está sendo feliz lá naquele lugar.
Isso é um sim, governo. entendi. Isso é um governo. Governo, então, é escolha? Governo é uma escolha, é uma liderança, é um domínio, ok? Sobre a própria Eu vida. falo. Hã? Sobre a Eu própria falo vida. isso. Quem tem. Olha só, eu tô falando de coisa consciente, porque todas nós temos o poder de governo. É lógico que tem pessoas que levam o governo, ok? Para um lado ruim, para um lado que vai atrasar. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Isso é um governo, Adoro isso. né? Quantas vezes, né, amiga, a gente tem alguma atitude hoje que não tá nem agradando o nosso coração, a gente, tipo assim, nossa, eu tô me achando boba, mas eu tenho que fazer isso porque a gente tá vendo lá na frente, que a gente sabe que daqui um mês, daqui um ano, a situação vai ser do jeito que a gente planejou. Então, Sim, quem tem o governo também tem um olhar no futuro. Você concorda? Um sim. governo de excelência, não é? Quantas das vezes você Mas faz pensando no futuro ou o futuro é uma consequência do seu governo? tem muitas coisas que a gente faz pensando no futuro. Tem coisas que eu abro mão hoje, né, e faço um governo pensando no futuro. Exemplo, não. Hoje eu vou fazer assim, 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 por causa desse resultado, desse resultado. Então, até essa visão, sabe? Muitas das vezes a nossa visão pode ser curta, mas a gente também pede o Senhor, Senhor, me dá o seu olhar. Eu peço muito Senhor, porque eu sou impulsiva, Tati. Eu sou Uhum. impulsiva, meu amor. Eu queria as coisas tudo para agora, sabe? Sim. Mas eu respiro fundo. Senhor, me dá o seu olhar. Me ensina a ver sobre a sua perspectiva, Uhum. sabe? Às vezes a gente tem que perdoar alguma situação, né? E que, vou perdoar, não. Não, peraí, eu vou perdoar. Me dá o seu olhar, Pai. Que eu perdoando, eu vou ficar livre. E daqui 10 anos a situação vai estar assim. A gente começa a imaginar, a gente tem essa capacidade. Então, o Uhum. governo não é somente pelo momento presente. O governo é uma atitude tomada no momento presente também para o futuro. Não é? Entendi. Quantas pessoas que no seu governo decidiram a fazer o que não era legal e aí se estrepou 10 anos depois. Aí 10 anos depois pensa, o que eu fiz aqui? Mas ele sabia, o governo dele foi péssimo naquela situação. E Deus nos dá uma capacidade, De sabe? Só escolha, que tem de mulheres que análise. não têm essa consciência que o que ela está fazendo hoje é um governo. Uhum. Concorda? Tudo? Entendi. Até uma Entendi. chantagem que ela faz com o filho. Isso é um governo. Uhum. E vai ter Sim. consequência depois. Então, Sim. o que a gente tem que pedir muito ao Senhor, amiga, é sabedoria. Para a gente saber usar esse governo. Sim. Cláudia, e a mulher que usa esse governo, a mulher tem um poder de convencimento, né? Eu Tem. acho que usa para o bem e para o mal, ou, né, dependendo da situação, às vezes para um lado, às vezes para o outro. E eu queria que você desse alguns exemplos da sua live. Por exemplo, estou lembrando aqui agora, outro dia você falou sobre a Sara e o Abraão. Eu queria que você falasse rapidamente, porque você gastou uma live inteira para falar. E a Sara usou o governo para persuadi-lo de uma ideia que não era a promessa e no que deu. Você podia falar rapidamente, que eu acho que as pessoas vão entender o governo. Falo. Olha só, Sara e Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que daria a eles um filho. Abraão era muito rico. Naquela época não tinha dinheiro, nem espécie, era muito gado. Era aquelas tendas grandes, muitos servos, né, escravos, naquela época era escravo de gerações, 2, 3 gerações. Então, ele era de uma família, né, era uma família tradicional, muito rica. E ele não tinha, tá legal aí? Cara, por E mim, naquela sim. época, de vez em quando baixa aqui. E naquela época, não ter filhos era uma vergonha, era uma humilhação. Às vezes, a mulher, quando ela não tinha filho, ela podia ser devolvida até aos pais, porque ela não conseguiu ter filho.
Isso é naquela época, né, gente? Tem coisa que a gente não entende muito não, mas é a história. Então, Sara, Deus prometeu a Abraão que daria filhos a ele. Mandou ele olhar para o céu e falar: quantas estrelas, Abraão? Eu te darei herdeiros, eu te darei muitos filhos. Lembra da história? Pai Abraão tem muitos filhos. Pois é, aí, e Sara não engravidava. E aí já iam ficando velhos, e ela foi ficando encucada. Aí ela falou assim: já tem um jeito. Ela era cheia de escravas, então ela pegou uma escrava dela, com certeza bonita, formosa, que agradasse aos olhos de Abraão, né? E eu volto a falar que naquela época os escravos nem tinham nomes, né? Nada, não tinham nomes, nem, não tinham poder não eram ninguém. E aí ela foi e convidou Agar para dormir com o marido dela para dar um filho. E é lógico, Abraão, olho grande, topou na hora, nem questionou. Lógico, foi lá, ficou com a Agar e teve um filho. Só ela ficou grávida. E isso gerou uma confusão muito grande. O poder que ela teve gerou uma confusão, porque ela começou a ficar enciumada com a Agar, que ela via a barriga dela crescendo, e ela ficava enciumada, e a Agar também, por outro lado, começava a provocar Sara com risadinhas, com deboches. Então criou uma confusão dentro de casa. A ponto de Sara virar para Abraão e falar assim: essa escrava, ela tá prejudicando, olha o que está acontecendo, ela está debochando. E Abraão falar para ela resolver a situação, e ela foi lá, resolveu a situação, e Agar saiu de casa fugida. Depois, né, Agar voltou para casa e ela continuou tendo problemas. Isso é um governo, é uma mulher que não esperou o processo. Ficou extremamente ansiosa, passou o carro na frente dos bois. Né? E aconteceu muitas confusões depois disso. Né? Lógico que lá para frente Deus deu um livramento a Agar e o filho Ismael, mas houve muitas confusões. E esse povo até hoje, eu acho que é o pessoal do Oriente Médio, se não me engano, que são descendentes de Ismael. Olha que legal. Entendi. Entendi. Então, aí no caso, a gente pegou uma mulher temente a Deus e um homem temente a Deus. A mulher usou esse governo, usou essa influência para cima do marido, mudou o rumo da história e o marido, que poderia ter tomado a sua atitude, caiu na dela. Né, que eu acho que nós mulheres temos esse poder de convencimento, sim. E então, nessa história eu me lembrei daquilo que você estava falando sobre o governo. E você deixou uma mensagem muito bonita ontem para as pessoas que estão realmente voltando nesse assunto, para as pessoas que estão em depressão, para as pessoas que estão sem enxergar a luz. Você falou sobre o governo. Então, eu queria que você passasse essa mensagem bonita que você passou. Você não fala em seu nome, você fala na sua live em nome de Deus. Você pede que Deus tire você da live e que venha tudo que venha através dele. E o que você falou sobre esse governo com uma mulher que está realmente deprimida, que é o mal do século, né? É uma coisa que está assim realmente. A gente não vê mais uma pessoa que não tome remédio para dormir, para acordar, para emagrecer, para engordar, para sorrir, para, não sei, para acalmar, para prestar, para ficar atento, para ficar concentrado. Eu acho que hoje em dia está todo mundo muito, não sei se está perdido ou se está desesperado ou se está, eu não sei. E você deixou uma mensagem para as mulheres sobre esse governo, sobre a própria vida. Sim. Ô, Paty, olha só, o poder de Deus quando Ele nos criou. Ele nos criou, nos deu governo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então, Ele nos deu o governo, ok? De dar nome às coisas, de conquistar as coisas, de liderar as coisas. Mas o maior desafio que a gente tem é governar a si mesmo. E isso é muito sério, gente. E a gente tem que parar e pensar qual o governo que a gente tem sobre nós,
sobre as nossas emoções. É um aprendizado diário, né, amiga? Mas sobre as Sim. nossas emoções, sobre a gente. Vamos lá. Se é da sua vontade voltar a alinhar-se ao amor, à essência, aquele que te criou, eu acho, Paty, que as coisas principais é a gente ir tirando da gente o orgulho. Eu acho que o orgulho, ele nos impede de governar a si mesmo. Orgulho não é amor próprio, né? Tem gente que acha que orgulho é amor próprio, né? Eu também, eu tenho orgulho, tá? Só para deixar claro, não sou nenhuma santa não. Mas o orgulho é algo que impede a gente de ter o próprio governo. Porque às vezes você vai voltar lá na essência, lá no perdão, que é um exercício que tem que ser diário, você vai voltar lá na sua essência para poder tomar um governo. Quantas pessoas estão deprimidas, às vezes com vontade de morrer? Quantas pessoas são viciados em droga, no álcool, porque não conseguiu liberar perdão por algo que aconteceu lá atrás? Uhum. Isso é sério. Sim. Então, sobre o governo próprio, das próprias emoções, há uma solução para a dor que você tem. Há uma solução, há um remédio para essa dor. Há um remédio para a sua alma. Existe um remédio. E aí você pode começar a contar com o governo próprio e não ter que adormecer aquilo que te incomoda, sabe? Não ter que destruir outra parte do seu corpo, porque às vezes você vai olhar a fundo a questão, é uma questão lá de trás, lá que você viveu no útero da sua mãe, é uma questão lá da sua infância, e aí você não consegue governar essa sua emoção. Eu não estou falando que você está errada, não, viu? Quem está ouvindo, não estou falando disso. Eu estou falando que existe essa condição, sim, de você começar a olhar para essa emoção. Eu acho que o perdão é o maior remédio. É difícil, pelo menos para mim é, Tati. Eu não tenho esse coração facinho. É um exercício pesado, meu amor. Para mim também é difícil. Sabe? Então, existe, é um processo. E aí você vai estar governando. Às vezes, a falta de perdão, a mágoa, a raiva, o ódio é algo tão forte que você sai, que você perde a sua essência. Que às vezes alguém pode te olhar depois e falar assim, gente, essa pessoa, ela era assim, agora tá chata, amarga, ranzinza. Não acontece. A pessoa deixa de ser quem ela veio para ser. Gente, a nossa vida é muito curta. A nossa vida, minha amada, é muito curtinha para gente entregar o governo da nossa vida para as outras coisas. Né, Paty? A nossa vida é muito curta. Estão falando aqui, a humildade precisa ser usada em prol da gente mesmo, né? Na verdade. É verdade. Aqui por interesse próprio, né, amiga? Por interesse próprio. Eu vou perdoar essa pessoa porque eu me amo. Verdade. Cláudia, o papel da mulher na Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o papel da mulher e o que a Bíblia diz sobre o papel da mulher, eu não sei, não estou querendo, não estou sabendo assim, o que devemos fazer aos olhos de Deus? O que a gente consegue fazer e pode fazer e deve fazer? Paty, quando Deus criou lá Eva, né? Depois que ele criou Adão, ele prometeu para Adão, vou criar uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, ok? Nesse ponto. E eu acho que é característica muito aguçada na gente. A gente tem isso. Por mais que a gente tenha um papel de liderança, por mais que a gente ruge, ok, mas é natural da gente ser companheira, ajudadora, auxiliadora, tá? Isso é muito do nosso universo. E eu sempre volto a falar, o amor. Gente, já parou para pensar que a humanidade existe, que o próprio Jesus veio ao mundo porque Maria, ela decidiu obedecer. A mulher, ela tem uma capacidade
de carregar um ser humano dentro de si 9 meses, de dividir o ar, dividir a comida que ela come, dividir tudo, dividir as emoções, dividir tudo. Quer um compromisso maior do que esse com a espécie? Sim. A gente já começa a ensinar sobre o amor aí, amiga. Então, resumindo, né, da minha leitura toda, o amor é justo. É porque tem gente que acha que amar é ser bobo, né? Não. O amor é justo, o amor é paciente, o amor é longânimo, o amor é fogo. O E a amor, gente tem que eu fazer a acho. parte. A gente tem que Hã? fazer a parte. A A gente nossa tem que sair para a parte. luta e tem que fazer a parte. Tem que sair para a luta, é característica da gente, é da gente. Engraçado. E olha, eu acho que a gente tem que potencializar isso que a gente faz, sabe, Paty? E às vezes, olha o que acontece, a deturpação. Me incomoda ver uma mulher falando da outra, falando mal, criticando. Aí eu olho e penso, gente, essa mulher tinha tudo para exalar o que ela veio para ser, sabe? Ela tinha tudo. A gente que ensina a amar. Então, se a mulher ela não tem consciência disso, que ela que vai ensinar a casa, os filhos, com gesto, né, Paty? Palavras e gestos. Sim. Se ela tem essa consciência desse poder dela, do poder de conversar, quando a gente olha lá em Provérbios, né? É uma rainha falando com o filho dela, que era rei, sobre a mulher sábia. Ela chama ele e fala assim: filho, olha aqui. Aí foi falar para ele características da mulher sábia que ela queria que ele encontrasse para ele. E na verdade ela estava falando características dela mesma. Amada, a gente tem muito poder na nossa essência. A gente tem poder demais. Então eu acho que quando a gente quer se igualar a, ao universo masculino, quando a gente quer se igualar porque o homem faz isso, eu acho que a gente está perdendo o nosso ser e está querendo uma cópia. É o que eu E aí a acho. gente perde. E aí a A gente gente perde força. perde. A gente perde tanta gente, tantas mulheres têm potenciais incríveis que são delas, que é o dom dela, mas por copiar a outra, ela perde o dela e fica cópia, não é nada original. E aí, copiar o homem pra quê? Copiar o homem pra quê? Aquele homem foi educado por uma mulher. Será que essa mulher soube educá-lo no amor? Sabe? Então, somos E, nós, amiga. e as mulheres, esse universo que você trabalha, que você recebe, que você acolhe no seu salão, qual é a maior queixa das mulheres hoje em dia, no século XXI? Qual a maior queixa das mulheres? Olha, eu acho que a maior queixa das mulheres é estarem cansadas. E aí, me desculpa, meninas, eu também, se eu não vigiar, eu tô nessa fala, tá? Estarem cansadas, e eu já estive neste lugar. Estarem cansadas por terem que trabalhar demais. Aí esse trabalhar demais, trabalhou demais por quê? Né? Eu tenho uma história sobre isso, mas porque houve necessidade quando eu eduquei meus 2 filhos sozinha. E agora no segundo casamento e último no nome de Jesus, o meu entendimento é: bom, agora eu preciso respirar. Preciso continuar trabalhando. Mas existe uma casa, existem novos filhos. O que que eu quero agora? Porque eu estava carregando o comportamento lá de trás, mãe dos 2 filhos, sabe, amiga? E tendo que dar conta de tudo, que é uma realidade das mulheres, mas eu estava trazendo essa Cláudia para esse novo momento. E daí eu fui buscar ajuda para me poder entender o que estava acontecendo. Então, a maior queixa, amiga, que eu vejo das mulheres é realmente esse cansaço. Aí a gente vai, mas por quê? Não, porque eu tenho que fazer, a gente tem que conquistar isso, a gente tem que conquistar, a gente tem que conquistar, e aí ela tá cansada demais. É quase que ela teve que absorver a energia masculina, sabe? Tem.
é essa maior reclamação que eu vejo. Entendi. E os E homens muitas não viram o compreendem? tempo passar. Hã? Os homens compreendem esse cansaço ou são mais cobradas ainda quando reclamam desse cansaço? Então, eu não entro tão a fundo, tá? Eu tô falando do universo feminino. Eu acho que elas mesmo se cobram, Tá. Uhum. sabe? Entendi. Elas mesmo se cobram. E Uhum. é uma realidade, né, Paty? É uma coisa que começou lá atrás. Mas a partir do momento que começa a ter entendimento, sabe? Para onde que eu quero levar esse governo? O que que eu quero? Eu não vi o tempo passar. Eu atendo clientes que às vezes elas falam assim: eu não vi que eu fiz 50 anos. E agora? Eu perdi isso, eu perdi isso, eu perdi isso. Agora eu quero conquistar o meu lado feminino. Eu vivo isso aqui muito, muito. Ah, eu quero conquistar o meu lado feminino, a leveza, a sensualidade. Eu tenho muitas Aham. clientes que vivem essa dor, Sim, sabe? sim. Mas eu acho que é por causa disso, essa questão do comportamento, desse que ela teve que fazer coisas demais para dar conta, para dar conta, para dar conta, e o outro lado foi deixado de lado. Uhum. Eu acho que é isso, Entendi. amiga. Eu queria, então, nós estamos indo para o final, Cláudia. Eu queria deixar aqui publicamente mais uma vez a minha admiração por você, pela profissional, pela mulher, pela cristã, e porque você está saindo do seu lugar de conforto, que é ser apenas a Cláudia profissional de sucesso que você já é, para mexer com esse outro lado que eu resolvi mexer aqui hoje também, que eu acho que a gente tem mais de um papel e mais de uma responsabilidade. Então, eu acho que eu desejo que você continue motivando mulheres, usando o seu trabalho em favor de mulheres por fora e por dentro. E eu queria que você deixasse aí um beijo para essas pessoas. E a live dela é toda segunda-feira, 6h01, tá bom, gente? E o salão dela é o Cláudia Guimarães Beauty. Deixa um beijo que nós já estamos por 3 minutinhos. A, Amada, de vez em quando a live trava aqui e eu me perco. E eu me perco. Eu tô falando. Paty, olha, Então, então você tá, tem duas 3 coisinhas que eu minutinhos vou para dar seu falar. tchau. Tá, então tá, duas coisinhas. Primeiro, agradeço pelo convite de coração. Eu não sei se eu já contei para vocês, algumas pessoas sabem. Quem me apresentou a Paty foi o Eloy. Ele falou: você tem que conhecer a Paty, ela é parecida com você. Olha aí, uma pessoa que transborda. Aí eu fui lá no Instagram da Paty, falei: gostei dela, ela é autêntica. Eu gosto de gente autêntica demais. Ela é autêntica. Aí eu mandei uma mensagem para a Paty. Né? Eu fui intencional, falei: amada, gostaria de conhecer e cuidar do seu cabelo. Deixa eu cuidar do seu cabelo? Então, fica aí essa dica para vocês. Gostei dela, fui lá e ó, mandei a mensagem, né, Paty? E quando a Foi. Paty chegou aqui no salão, eu já amava ela. Eu já gostava dela. Eu acho que não tem nada é por acaso. Eu acho que as conexões, elas existem. Então, Sim. eu fico muito tranquila quando eu me conecto com alguém que eu sei que é algo muito mais que os meus olhos, é algo interno que já fez a conexão. Então, Paty, Uhum. obrigada. Eu fico muito feliz por estar próxima de você. Você é uma mulher que transborda, você é uma mulher que governa, que cria atmosfera. Não tem um carnaval ali, não, eu vou bater ali na porta, eu vou ler na porta e vou caçar. Então é aqui. Depois tá lá com suas filhas, depois tá colocando a mesa, depois tá fazendo, É, fazendo o pavê do bolo que sobrou do casamento. Eu amo isso, amada. Eu verdade. amo. E Mas somos nós, né? agradeço a Esse é cada amada nosso, que está aqui presente. Hã? isso é nosso talento, né? De ser múltipla e ficar ainda tentar manter esse sorriso no rosto. Não é isso? Acho que a conexão dela é que tá ruim. Meninas, eu vou despedindo, tá? A gente tá indo aqui para o final. Já vou deixando aqui meu beijo. Ela vai ficar gravada. Compartilhem, compartilhem com mulheres, que é a gente dando a mão, que a gente anda junto. Viu? Obrigada a todo mundo que estava aqui. Obrigada mesmo. E a imagem dela tá congelada para mim. E a live vai cair. Eu vou encerrar aqui.